Shalom, shalom, meus amados irmãos, Shavuot Vilekulan. É com enorme prazer que nós estamos aqui novamente para a gravação de mais um programa da Teshuvah Total, com o nome, né? Esse programa que é uma maravilha, que é o programa Entendes Tu o que lês? Tá aqui embaixo correndo, né? Vou colocar de novo aqui, peraí. O e-mail do programa, tá bom, pessoal? Perguntas techuvatotal@gmail.com, tá bom? Perguntas techuvatotal@gmail.com. É o mesmo e-mail que tá lá na capa, né? Que fica lá na introdução do programa. Tem lá embaixo lá da imagenzinha, né? Da capa do programa, tá escrito lá embaixo: perguntas techuvatotal@gmail.com. Então você, meus irmãos, que queiram, né, participar desse programa e vendo suas perguntas, suas dúvidas, mande para este e-mail, tá bom? Você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, escaneie aqui o QR Code com a câmera do seu telefone e participe conosco lá do programa, do canal, né, do Telegram da Teshuvah Total, onde nós vamos compartilhamos lá informações importantes, né, compartilhamos PDFs dos programas que são apresentados, dos estudos das parashiotes que acontecem ao Shabbatot, né, nos finais de semana, no sábado, sexta-feira à noite, e nos sábados, né, nós temos os programas aí. Aqui embaixo está correndo, né, a programação do canal, tá bom? Com os dias e horários, tudo certinho, bonitinho, inclusive o dia, né, do novo programa, que já faz parte do canal, já está aí, tá? E aí o e-mail, perguntas techuvatotal@gmail.com. Tá bom, pessoal? Vamos começar então mais um programa aqui, com a graça do Eterno, pela misericórdia dele. Nós vamos começar esse programa, né, nesse domingo, respondendo algumas perguntas. Eu tentei trazer algumas aqui que estavam encalhadas, né? Algumas outras, né, que às vezes as pessoas acham que a gente está tendo má vontade, né? Às vezes a pessoa pode interpretar de uma maneira equivocada. Eu trouxe algumas perguntas que já foram respondidas, mas que chegou no e-mail, e também trouxe algumas outras sugestões que as pessoas mandam de assuntos. Só que, como eu já disse aqui no programa, né, pessoal, é repetitivo, mas é só para a gente poder alinhar. Como eu já disse aqui no programa, é importante que os irmãos mandem perguntas e não sugestões. Tem alguma dúvida de determinado assunto? Mande a dúvida, a pergunta. E a gente vai pegar essa pergunta, vai elaborar aqui a resposta da melhor maneira possível para poder responder aos irmãos aí. Ao menos tentar responder aquilo que a gente não souber, vai dizer não sei. Tá bom? Ou que a gente não encontrar a resposta, vai dizer não encontramos a resposta. Então, para não deixar aqui, né, uma resposta que não coincide, né, com aquilo que as escrituras dizem, a gente vai dizer que não tem resposta. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui o programa de hoje. A primeira pergunta que surgiu para nós, né, que da lista que nós temos aqui, e a gente tenta casar a lista, né, da melhor maneira possível para responder a todos os irmãos que estão mandando. Como eu falei no programa anterior, Baruch Hashem, os irmãos estão mandando perguntas agora, né? Essa semana agora eu não recebi nenhuma sugestão. Fala sobre esse assunto, e nem perguntas relacionadas à religião. Isso é um ponto positivo para nós, né? Porque a gente está começando então a ver que o programa está andando, né? E as pessoas estão compreendendo qual é a proposta. Baruch Hashem. E a pergunta, né? A primeira pergunta de hoje, a gente vai ter algumas, né? Baruch Hashem por isso. A primeira pergunta, o autor é anônimo, não. Às vezes, irmãos, entenda uma coisa. Às vezes chega pra gente o nome que está no e-mail. Mas se a pessoa não colocar no corpo do e-mail, né, o seu nome completo, a sua cidade, nós não vamos expor, porque estamos entendendo que a pessoa não quer se expor, ela não quer se apresentar, tá bom? Como já foi falado desde o primeiro programa. Quer que o seu nome apareça? Coloque no corpo do e-mail. Aonde você digita ali fazendo a pergunta, coloca também o seu nome, coloca a sua cidade, o seu estado, o teu país, né? Porque às vezes pode vir pergunta de fora do Brasil. Coloque também pra gente. Tá bom, pessoal? Então, essa primeira pergunta de hoje é do autor anônimo, que diz o seguinte: a minha pergunta é com base nesse texto. A mesma taça de castigo que vocês beberam na minha montanha santa, ó israelitas. Foi isso que mandou, tá? Obadias,
capítulo 1, Obadias só tem um capítulo, né, para quem não sabe, verso 16. Continuando. Aqui o profeta fala para os sacerdotes que se embriagaram com a ganância e corrupção. E Yeshua diz: afasta de mim este cálice. Essa declaração mostra a posição à não corrupção? Bem, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no... Me perdoa, peraí. Aqui, pronto. Essa pergunta, deixa eu colocar aqui para os irmãos entenderem, ó. Quando a pessoa coloca, ó, essa declaração... Nossa, Deus, tá feio demais, espera aí. Peraí que eu tô apanhando aqui, gente, só um minutinho. Pronto, irmãos, consegui arrumar aqui. Vamos lá. Agora eu tô com um apontadorzinho aqui. Agora vai dar. Quando a pessoa pergunta aqui, né? Afasta de mim esse cálice. Deixa eu mudar. Pronto, agora acho que ficou melhor. Afasta de mim esse cálice. Essa declaração mostra a posição à não corrupção. Na verdade, ela não colocou afasta de mim esse cálice, né? Ela só colocou aqui, ó. Essa declaração mostra a posição não corrupção, que na verdade tem a declaração aqui, né? A mesma taça de castigo que beberam da minha montanha santa, ó israelitas. Aí depois ela faz citação aqui do texto aqui de Lucas, né? Se não me falha a memória. Enfim, vou responder com base nos textos que a pessoa mandou, tá bom, gente? Vou responder aqui com base no texto que a pessoa mandou, para que eu possa tentar responder de fato, né, tentar responder o que a pessoa gostaria de saber. Eu não tenho certeza se ela está falando da declaração de Yeshua ou se ela está falando da declaração de Obadias, tá? Porque na verdade nós temos algumas informações que é importante. A primeira coisa que ela coloca aqui nessa versão, ó israelitas. Só que não tem essa palavra, não tem essa menção aos israelitas nesse versículo. Esse versículo não contém essa palavra, tá? Então já quero deixar registrado aqui, né, que nesse texto, né, que a pessoa enviou, dessa versão da tradução que a pessoa enviou, né, que vem dizendo ó israelitas, né, mas isso não consta no texto em hebraico. Né, a gente vai ver isso agora, vamos lá. Como a gente vai falar do texto de Obadias, irmãos, é importante a gente ter algumas informações aqui que sejam concernentes, né, e importante da gente tratar sobre esse livro. Tá? Algumas informações bem básicas, porque Obadias é um livro muito curtinho. Tem apenas 291 letras em hebraico, se não me falha a memória. 291? 9, 10, 11, 12, isso mesmo. Que porque a sintetização dá 12. Né, que é a mesma gematria, né, das 12 tribos, né? Então eu puxei a memória aqui por causa disso. Então são 291 letras em hebraico apenas, só 291 letras no texto em hebraico, tá bom? Uma das coisas que a gente precisa entender é o nome dele, né? Aqui é Ovadiah, aqui está escrito em inglês, tá? Mas Ovadiah significa Oved, né? Ovad, seria servo, né? Servo, escravo, mas não escravo no sentido contemporâneo, tá? Mas aquele servo, aquela pessoa que presta um serviço, seja por amor ou seja para poder pagar uma dívida, né? Enfim, é a mesma expressão. Oved ou Ovad, né? Ovadiah, Iá é aquela nomenclatura, né? Aquele short name, né? Naquela expressão curta do nome do Eterno. Yud-He, Vav-He. E aí você tem Yud-He, Yah, tá bom? Que é utilizado muito, né? Aleluia, né? E nós temos outros nomes também que não vem ao caso agora para essa resposta.
Obadiah, né, Ovadiah significa então o servo de Yah, ou escravo de Yah, tá bom? Uma outra coisa interessante para o livro de Obadias, né, ou de Ovadiah, né, que o livro de Ovadiah, ele provavelmente foi escrito em período helenista, né, entre os anos de 167 e 125 antes da Era Comum. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa entender esse livro dentro da sua cronologia histórica, para a gente não fazer nenhuma confusão, porque é passivo de confusão. Por que é passivo de confusão? Porque boa parte também do livro de Ovadiah, ele é uma citação de Jeremias 49, de Irmiyahu 49. Na verdade, a metade do livro de Ovadiah, de Obadias, me perdoa, desculpa. A metade do livro, então, de Ovadiah é uma citação de Jeremias 49. Isso deixa claro para nós, né, então, que o livro de Ovadiah ele foi escrito depois do livro de Irmiyahu. Se ele está citando Irmiyahu, né, aquela profecia de Irmiyahu, quer dizer então que ele foi escrito depois e não antes, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a compreender então. Uma outra informação importante também é que ele vai falar aqui algumas vezes, na verdade vai falar citando dentro desse livro, né, como povo, como alguém que precisa ser exortado, os edomitas, fazendo menção a Edom. Para quem não lembra, Edom também é a forma que retratava Esav. Esav é Esaú, irmão de Yaakov. Por isso que vai ter uma correlação aqui entre Edom e Yaakov nesse livro. Tá bom? Falando exatamente sobre os dois e sobre essa questão deles serem parentes, serem irmãos, né, serem da mesma família. E ainda assim, no momento em que Yaakov precisou, Edom se ou guerreou contra ou se absteve de apoiá-lo. Tá bom? Então vamos lá. Então, os edomitas, né, eles também são utilizados aqui como uma figura de linguagem, assim como Babel também, né? Babel é utilizado também como figura de linguagem para as nações. Os cananeus são utilizados como figura de linguagem para as nações, os sírios são utilizados como figura de linguagem das nações, os edomitas são utilizados como figura de linguagem para as nações. O que é isso, as nações? São gentios, aqueles que estão fora da aliança do Eterno com Israel. Já falamos sobre isso tanto nos estudos das Parashiot, quanto também nos programas anteriores aqui do Entendes Tu o que Lês. Nós já falamos sobre isso, de que o Eterno tem aliança com um só povo, que é Israel. Eu quero fazer parte dessa aliança eterna que o Eterno fez com Yaakov, fez com Avraham, obviamente, e daí descendeu, né, deu sequência com Yitzhak, né, e nós precisamos entender isso, tá bom? Tanto com Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, enfim, nós precisamos entender isso. O Eterno só tem um povo, e esse povo é Israel. Tá bom, pessoal? A promessa começou lá com Avraham, quando o Eterno disse que da linhagem dele, da descendência dele, faria, né, daria sequência, e aquele povo, a sua descendência, seria uma descendência que teria uma aliança perpétua com ele. O Eterno reafirmou isso várias vezes, dizendo que se fosse possível mudar, né, as leis da natureza, que obviamente para o Eterno é possível, mas para nós não. Mas ele está dizendo algo que é impossível para nós, não para ele. Mas se fosse possível que as leis da natureza fossem mudadas, ainda assim o Eterno não deixaria de cumprir com a aliança que ele fez com Israel. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Tá muito quente aqui, tá muito quente.
E aí hoje não teve como, né? Eu trouxe uma garrafinha de água aqui para tentar dar uma hidratada. Eu até mudei de lugar para gravar esse vídeo. Mas meu pai, tá muito quente, irmãos. Muito quente aqui no Rio. Tomado fôlego aqui. Só para finalizar essa questão dos edomitas, como eu disse, né? Os edomitas eles não se comportaram, né, como irmãos de Yaakov, quando eles mais precisaram. A gente tem várias citações, mas eu quero deixar duas aqui para os irmãos. Por exemplo, lá em Salmos, né, 137, versículo 7, em Lamentações 4, 21 e 22, a gente vai ver essa citação aí, né, de quando os edomitas, né, os descendentes de Edom, que deveriam se comportar como parentes, né, como família de Yaakov, né, os descendentes de Yaakov, os descendentes de Esav deveriam se comportar como família dos descendentes de Yaakov, mas mesmo assim eles não se comportaram. Mas enfim, vamos lá. Vamos ler o texto aqui e tentar esclarecer da melhor maneira possível com a pessoa que fez a pergunta. Eu espero ser claro, eu espero de fato poder ajudar. Apesar de eu não ter entendido muito bem qual é a dúvida, eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos ler aqui o texto em hebraico e a gente vai tentando responder. Versículo 15, tá, irmãos, que eu peguei. Eu vou até o versículo 18, se não me falha a memória. Ki karov, Yom Hashem. Ki karov, Yom Hashem, al kal hagoin, kaasher, a cita, e é lar, gemulcha, ashuv berochecha. Porque o dia do Eterno está próximo, está perto, está se aproximando sobre todos os gentios, sobre todas as nações. Já falei para os irmãos que dá para a gente associar tranquilamente, né, as nações dos gentios. Quando está falando das nações, está falando daqueles que não são Israel, obviamente. Porque Israel é uma nação, a nação do Eterno. As outras são nações, Goim, que também são gentios. Eu não estou falando de crença, eu não estou falando de fé, eu estou falando daqueles que estão longe da aliança, estão fora da aliança que o Eterno fez com Israel. Então a gente vai encontrar nas escrituras em hebraico, sempre falando sobre Goim, que dá no mesmo, nações ou gentios. Gentios são aqueles que estão fora ainda da aliança, tá bom? Ainda, porque os irmãos já entenderam que é fácil dos gentios entrarem em aliança. Basta seguirem, obedecerem às instruções do Eterno. Assim como Caleb fez, Raabe fez, né, Ruth fez e por aí vai. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Então veja, irmãos, não tem aqui Israel no texto em hebraico. Não tem essa palavra Israel, tá bom? Não tem aqui no texto em hebraico, tá bom? Verso 16. Ki asher shitten al-har, né, monte, al-har, har ou har, tá? Algumas pessoas vai ler isso aqui como har, né, monte, ou ar. Kadshi, istu kal hagoim, mais uma vez, né? Os gentios aqui, ou as nações. Hagoim, tamid veshatu velau, vehau kilo, hau. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Engraçado, eu achei que eu tivesse trocado essa palavra aqui, né? Beberão
engolirão, né? Engolirão. Eu achei que eu tivesse até trocado, mas não troquei. Devo ter feito alguma confusão. Uverhar, né? E no monte, né? Uverhar, Sion, no monte Sião. Terrie, fletar, terrie, pletar, verraiá, Kodesh, yarsu, Beit Yaakov, et Morashechem. Mas no monte Sion, haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Yaakov possuirão as suas herdades. Verso 18. Verraiá Beit Yaakov esh o Beit Yosef le Havá o Beit Esav lekaz vedalku Bahen meu pai, peraí. Ah, tá. Bahen achelon velo Hashem sarid le beit. Aqui tá veit, né? Mas seria beit. Le beit e sav que Hashem diber. Vem de falar, né? E a casa de Yaakov será fogo, e a casa de Yosef uma chama, e a casa de Esav palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais estará da casa de Esav, porque Hashem, o Eterno, o falou, o disse. Então nós vemos ali, irmãos, sobre a questão, como eu já expliquei, aqui no livro de Ovadiah, tá fazendo tem a metade, é a profecia de Irmiyahu 49, a outra metade é de Ovadiah mesmo, né, de Obadias. E está falando exatamente sobre essa questão desse conflito que houve, né, que o povo de Esav, né, os edomitas, os vermelhos, né, o problema é que eles estavam criando para Israel, né, para a casa de Yaakov. E ali o Eterno começa a dizer sobre isso, né, fazer a profecia sobre esses atos transgressores, esses atos abomináveis de rebeldia contra o povo de Deus. E é interessante que o Eterno vai citar a casa de Yaakov e o povo israelita como se fosse o povo dele, contra ele mesmo. Está dizendo, você guerreou contra mim. Ué, mas não é contra o Eterno, é contra os descendentes de Yaakov, mas o Eterno toma para si, como se estivesse guerreando contra ele, lutando contra ele, pelejando contra ele. Isso porque mostra pra gente que o povo do Eterno é Israel. É bem claro isso. É bem óbvio isso, mas vamos lá, vamos seguir, meus irmãos. Mas lá em Lucas tem a outra parte do questionamento, da pergunta da pessoa que mandou o e-mail, né? Que vai falar sobre a questão, né, de afastar o cálice. Eu peguei a partir do verso 39 do capítulo 22, né? Que vai dizer o seguinte: Vayetze, Vayelech, Kidarko,
meaz, meaz. El har. El har. Hazetim vegam talmidav halhu aharav. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Va ibga afga vai figar bamakon vai omer alechem hit falu velo desculpa, gente, deixa eu ler novamente. Vai ficar bamakon vai omer alechem hitfalu velo tavo ulid nani saon. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Vehu nifrad mehen, achek, que kikloa aven, vai falel lemor. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Versículo 42. Averna, me ala et hakos, hazot im ken ratzita ata achlo kirtzoni ki im kirzon ha iehi, dizendo: Pai, se desejares, se quiseres, se for do teu interesse, passa de mim essa taça, esse cálice. Entretanto, todavia, não se faça conforme a minha vontade, mas de acordo com a tua. Então veja, aqui nós estamos vendo que Yeshua está falando sobre a questão da necessidade de que se cumprisse nele a morte. Assim como foi predito, assim como está nos profetas. E aqui eu não vou entrar no mérito, né, de considerar históricos livros, se vai considerar proféticos livros, né, como infelizmente algumas pessoas fazem essa divisão, mas não conseguem conectar, né, que existe a questão histórica e a questão profética, dentro da mesma informação que está em camadas. Assim como o nosso corpo também está em camadas, e não é mentira dizer, por exemplo, que o meu corpo é revestido de pele, mas que meu corpo também é revestido de carne, que meu corpo também é revestido de músculo, que meu corpo também é revestido, né, de ossos. Não é mentira. O último revestimento, né, o que fica exposto, é a pele, e ainda assim a pele tem camadas. A pele tem a derme e a epiderme e a derme. E nela também tem ali as veias, né? Que vai circular o sangue, por aí vai. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. Se eu falar que meu braço ele tem, né, ossos, tendões, músculos, pelo, né, entre outras coisas, a pessoa que vai olhar só por cima vai dizer: não, peraí, só tem pele. Ah, não, tem os cabelos também, né? Ah, não, tem a sujeirinha. Mas ela não vai acreditar, talvez, se ela nunca viu, se ela nunca teve experiência, né? Talvez uma criança vai dizer: não, mas o meu corpo também tem
Sangue, minha pele tem sangue. O que é sangue? Não, não tem sangue. Ah, não, mas tem aqui, tem células, tem vasos sanguíneos, tem sangue, tem gordura, tem... Então é complicado, né? Algumas pessoas não entendem dessa forma. Infelizmente, eu espero que os irmãos estejam compreendendo. Às vezes o mesmo texto ele tem essas camadas, chamadas também de camadas proféticas. Você tem a informação, né, rasa, aquela informação literal, mas você tem informações de coisas dentro do mesmo texto que irão acontecer no futuro. Seja ele no futuro próximo, no futuro mais extenso, né, mais distante, né, mas tem essas informações. Então deixa eu só conferir aqui qual que era a dúvida da pessoa. Essa declaração mostra a posição não corrupção? Bem, a declaração, o texto de Ovadiah, ele está mostrando para nós esse conflito, como eu já expliquei, né? É uma profecia contra os edomitas. Contra os edomitas. Falando para eles sobre a questão, né, histórica do que aconteceu com os edomitas em contraste com os israelitas, que inclusive vai dividir entre algumas casas. Vai colocar ali a casa de Efraim, né? Vai colocar a casa de Jacob, vai colocar a casa de Yosef, vai falar ali também sobre a casa, se não me falha a memória, de Binyamin, né? Vai trazer ali algumas informações que são mais aprofundadas, tá bom? Mas não tem nada a ver, esses textos não têm uma conexão direta, tá bom? Quando Yeshua fala sobre afastar dele o cálice, ele está falando sobre o propósito que deveria se cumprir na vida dele. Porque o cálice, ele indica, ele vai indicar para nós, por exemplo, algo que precisa acontecer. Tipo, existe um tempo, e aí a Bíblia vai dizer sobre esse tempo. Opa, esse tempo vai chegar quando o cálice estiver transbordando. Até que transborde não vai acontecer. É mais ou menos isso, né? Então esse cálice era o tempo em que Yeshua deveria padecer. Por isso ele vai dizer, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Né? Passa de mim essa provação, passa de mim essa luta, passa de mim essa necessidade de ter que padecer. Mas se for necessário que padeça, que seja feita a tua vontade, não a minha. Tá bom? Ambos os casos está relacionado sim à corrupção, à transgressão, ao desvio da Torá. Tá bom? Então sim, tem a ver com corrupção sim, tá? Só que são contextos diferentes, tá, pessoal? Os textos não têm uma harmonia direta entre si. O que Yeshua citou não é a referência de Ovadiah, não é, tá bom? Só para deixar bem claro. Mas sim, os textos têm a ver com ou com a transgressão cometida. Enfim, nos dois casos são transgressões, né? Porque lá foi a transgressão direta contra o povo de Israel, contra o povo do Eterno, e aqui a morte de Yeshua baseado também na transgressão do povo. Bem, seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, é porque na verdade a pergunta ela não foi muito objetiva do que se queria. Eu estou tentando aqui explicar de uma maneira bem simples e objetiva o que os textos estão dizendo, sem ter que entrar necessariamente nos textos, tá bom, irmãos? Se eu não respondi, se ficou dúvida, por favor, pode mandar um e-mail que eu vou melhorar aqui, né, o programa, vou melhorar a apresentação para que eu possa ser mais assertivo. Eu confesso que eu tive dificuldade aqui de elaborar o conteúdo para essa pergunta, porque eu não entendi muito bem a pergunta. Eu peço perdão. Sou novo na Techuvá e gostaria de saber o que a Torá fala sobre vestimentas e também à luz dos escritos nazarenos, a qual eu tenho dificuldade de entender. Então, irmãos, isso aqui é aquela pergunta que eu falei para os irmãos, né? Que fica difícil da gente conseguir responder. Porque não é uma pergunta, é uma sugestão. Não que eu não queira atender a pessoa, o irmão, a irmã que mandou a sugestão. Só que para eu entrar nesses assuntos, por exemplo, olha, sou novo da Techuvá e gostaria de saber o que a Torá fala sobre vestimentas. Ora, então eu vou ter que fazer um apanhado da Torá, todos os lugares que fala sobre vestimenta, fazer a referência sobre a vestimenta sacerdotal,
do sumo sacerdote, dos levitas, das pessoas daquela época, de hoje, do tempo atual, o que nós podemos ou não podemos usar, o que faz parte da nossa vestimenta, que está descrito na Torá, né? Aí depois a pessoa coloca a luz dos escritos nazarenos, a qual tem dificuldade de entender o que a luz dos escritos nazarenos. Sobre vestimentas também, o que os escritos nazarenos falam sobre vestimentas, também vai ter que ser um apanhado muito grande. Então eu não vou conseguir responder em um programa só, porque eu vou ter que pegar tanta Torá, né, fazer um apanhado de toda a Torá que fala sobre vestimentas e também dos escritos nazarenos, para eu falar daquilo que eu acredito que a pessoa queira saber sobre vestimentas. Ele quer saber o quê? O que é transgressão, o que não é? Ou qual que era o tipo de vestimenta que se usava naquela época, tanto da época da Torá quanto na época dos escritos nazarenos. Não tem como eu responder. Primeiro que não é uma pergunta. E segundo que, gente, por favor, não me entenda errado. Eu não estou aqui, né, puxando a orelha de ninguém. Eu só estou dizendo o grau de dificuldade que é conseguir atender essa demanda. Então, para que a gente consiga responder, é importante que se mande dúvidas. Tem um texto tal que fala sobre vestimenta. É sobre isso? O que isso quer dizer? É transgressão se eu usar ou se eu não usar? É pecado se eu usar isso ou não usar aquilo? Aí fica mais fácil para eu poder responder. Tá bom? Nesse caso aqui eu não consigo responder, infelizmente, porque eu teria que fazer todo esse apanhado. E ainda assim eu não estaria respondendo uma pergunta. Eu estaria fazendo um trabalho de dissertação de um tema. Tá bom? Então, me perdoe, mas eu não consigo responder. Esse aqui também, o autor também é anônimo, do anterior também era anônimo, mas esse aqui deixou, né? Colocou lá que é da cidade de Paulista, em Pernambuco. Aí colocou, olha, gostaria de saber, no mundo vindouro todos os seres humanos irão ressuscitar? Então, essa pergunta ela já foi respondida nos programas anteriores. Eu peço à pessoa que mandou essa pergunta assistir os programas anteriores, infelizmente eu não me recordo agora, porque teve 2 programas que foram falados aqui sobre ressurreição dos mortos. Um eu falei uma parte, o outro, se não me falha a memória, o Moré, Marcos Felipe, também falou no programa que eu não pude fazer, né, por conta da deficiência aqui da máquina, a máquina tinha parado de funcionar, e o professor Marcos Felipe, né, o Moré Marcos Felipe, ele fez o programa, e se não me falha a memória, ele respondeu uma dúvida sobre a ressurreição dos mortos, que é justamente sobre isso. Mas só para não deixar vazio também, aqui é uma pergunta, né? Eu vou dar só uma palhinha, rapidinho, mas já está nos outros programas. Basta acessar os programas que vai encontrar a resposta. No mundo vindouro, os seres humanos irão ressuscitar? Sim, todos os seres humanos irão ressuscitar. Mas no mundo vindouro, bem, olha só. No mundo vindouro que nós temos, por exemplo, em Isaías, em Jeremias, por exemplo, vai falar, por exemplo, Jeremias 31, vai falar sobre a nova aliança, ou aliança renovada. Vai falar que quem vai estar nesse novo mundo vai ser apenas aqueles que fazem parte da casa de Israel e da casa de Jehudá, somente. Então a ressurreição para a habitação no Olam Rabá será apenas aqueles que compõem a casa de Jehudá e a casa de Israel, tanto naturais como enxertados. Tá bom? Mas eu não sou natural, eu não nasci, eu não tenho descendência aí do povo de Israel, né? Mas eu amo a Torá, eu cumpro a Torá, então você é um enxertado. Tá bom? Não há enxerto fora da árvore. Não tem como eu pegar uma árvore lá, né, um tronco de uma árvore, de uma macieira, pegar lá uma jabuticabeira, um galho seco de uma jabuticabeira, e enxertar na macieira, e esse galho está longe, está afastado. Está afastado da macieira, não tem como. Ele vai estar grudado, ele vai estar recebendo da mesma seiva. E ele vai dar o mesmo fruto a partir de então que essa árvore a qual ele foi enxertado está dando. Né? Então não tem como. Você é enxertado. Mas a partir do momento que você é enxertado, você faz parte da mesma árvore. Tá bom? Então no mundo vindouro estarão apenas aqueles que são da casa de Jehudá e da casa de Israel, conforme o texto de Emiarro 31, do 31 em diante, tá bom? Mas assista os outros programas que está respondendo lá, está falando sobre a ressurreição
dos mortos. Mais um anônimo, que também faz uma sugestão e diz assim: lemos em Êxodo que o Senhor nos diz para considerarmos o mês de Abib, né, que é chamado de Nissan também, da peça da Páscoa, o primeiro mês do ano. Por favor, falem sobre isso e sobre o tempo de Deus nisso. E também com as horas do dia. Não dá, é difícil. Não tem como fazer uma dissertação sobre esse assunto sem uma dúvida. Para esse programa não dá. Né? Porque a pessoa está perguntando, né, que o Eterno diz para poder considerar o mês de Abib como o primeiro mês do ano. Certo? Está lá em Êxodo 12. Né? Que é o mês da Páscoa, obviamente, né? Falem sobre isso e sobre o tempo de Deus nisso, e também com as horas do dia. Então, é complicado. O que eu vou falar sobre as horas do dia? O que a pessoa quer saber? Qual que é a dúvida? A gente tem aí, por exemplo, no estudo da Parashá, né, que tem o capítulo 12 de Shemot, que vai falar sobre isso. Então eu aconselho a pessoa que fez o questionamento ir no nosso programa, no Teshuvah Total aí no canal, né? Nós temos lá a Parashá, que vai falar sobre Shemot capítulo 12, me fugiu a memória qual que seria a Parashá agora, né? Que está Shemot capítulo 12, e a pessoa pode assistir, vai falar sobre isso aí, vai falar sobre o calendário do Eterno, né? Talvez responda a pergunta da pessoa que mandou. Tá? Me perdoe, mas não tem como responder aqui. Mais um anônimo que pergunta o seguinte: o que João quis dizer em João 1, do 1 ao 3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando de Yeshua, e Yeshua existia antes do mundo existir, e Yeshua é Deus? Nós já respondemos essa pergunta. Tá bom, irmãos? Nós já respondemos essa pergunta no programa também aqui no Entendes Tu Que Lês. Eu já falei sobre isso, então eu aconselho a pessoa que mandou a pergunta pesquisar no programa, nos programas anteriores, que eu falo exatamente sobre esse capítulo, explicando sobre isso. Mas só para deixar uma palhinha também, né? Tá falando sobre o Eterno, nesses versos que o irmão colocou aí. É o Eterno, tá? Não é Yeshua que está falando do Eterno, tá? Yeshua existia antes do mundo existir? Sim, na mente do Eterno. A gente pode dizer assim, né? Na vontade, no desejo, nos planos do Eterno. Tá? Mas ele nunca existiu como Yeshua. Porque os escritos nazarenos mesmo vão dizer em Matitiarro, por exemplo, que Yeshua nasceu. Ele nasceu de uma mulher chamada Miriam. Seu pai, Yosef. Né? Então não, Yeshua ele não existia antes do mundo existir. Tá bom? Yeshua é Deus? Depende, né, do entendimento da pessoa que está fazendo a pergunta. Por quê? Porque é chamado de Elohim também todo aquele que tem autoridade. Todo aquele que recebeu autoridade, incumbência da parte de Hashem. Né? Essa pessoa, esse emissário, esse enviado, ele tem autoridade da mesma forma que aquele que o enviou. Quem enviou ele? O Eterno, Elohim, o Eterno. Então Yeshua é o Eterno? Não é o Eterno, mas tem autoridade como se fosse. Por isso que ele vai também ter a fama de Immanuel, né? O Eterno em nosso meio, presente em nosso meio. O Eterno conosco, né? Yah conosco. O El conosco, né? O Elohim conosco. Mas ele não é o Eterno, tá bom, irmãos? Ele não é o Eterno. Yeshua não é o Eterno, mas tem uma autoridade tal como, porque o Eterno lhe conferiu, lhe deu essa autoridade. Tá bom? Vamos lá, próximo. Bem, eu acho que estava assim escrito, né? Porque eu copio e colo. Eu acredito que deva ser para onde vão as pessoas após a morte. Né? Então, deixa eu só corrigir isso aqui antes. Só um minutinho.
Pronto. Arrumei aqui, ó. Pronto. Meu vídeo tinha agarrado aqui, pronto. Voltou. Para onde vão as pessoas após a morte? Então vamos procurar responder aqui rapidinho, né? Para onde vão as pessoas após a morte? Pronto. Irmãos, a paraxá do capítulo 12, que eu falei aqui, ó. O irmão pergunta sobre o tempo e tal. É paraxá Bo, tá? Paraxá Bo. Para onde vão as pessoas após a morte? Bereshit, capítulo 3, 19, vai responder. Bereshit e também em Eclesiastes, né? Vai responder para onde vão as pessoas depois da morte. Capítulo... Deixa eu pegar aqui o laser para poder acompanhar aqui. Ó. Capítulo 3, versículo 19 de Bereshit, que vai dizer, né? Bezeat apecha tochal lechem ad shukha el ha-adma ki mimena lukarta ki afar atar ve'el afar tashuv. Do suor do seu rosto, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, até que volte para a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então veja que o Eterno já deixou determinado, quando Adão e Havá transgridem a sua Torá, e aí o Eterno disse, olha, no suor do seu rosto você vai comer. Então, a partir de agora, né, para você adquirir alimento, você vai ter que produzir, né, para você ter o seu pão. Pão aqui é um termo genérico, tá? Genérico. Algumas pessoas vão ler as escrituras, vão ver pão, vai achar que o pessoal no passado só comia pão, né? Mas na verdade não. Pão aqui na verdade está falando do processo de execução, de fabricação, de criação, né? Porque até então o ser humano comia tudo que já estava pronto, né? Já nascia, já vinha lá, né? Os produtos, verduras, legumes, frutas, era só pegar e comer. E aí está dizendo, até que te tornes a terra, ou seja, até que você volte de onde você saiu, porque dela você foi tomar de qual? De onde? Da Adamá. Ha-Adamá, da terra, de onde você saiu, porque você é pó, e ao pó voltará a ser. Ou seja, você veio da terra vermelha, da Adamá, e para ela você vai voltar a ser. A mesma coisa, Shlomo HaMelech vai falar aqui também. Vai falar a mesma coisa aqui, né? Vai falar, e o pó volte à terra, como era. E o sopro, eu coloquei aqui de vida, tá? Porque está falando Rahuach, Ve-Ruach. Deixa eu marcar aqui, ó. E o sopro, né? E o sopro, Ve-Ruach, e o sopro, né? A tradução vai vir escrita aqui o espírito, né? Mas aí nós sabemos que esse sopro do qual o Shlomo está falando é o sopro que dá vida, né? É o sopro, é o Neshama. É o fôlego de vida. E o sopro, né? Tá chuv, né? Retorne, vem de techuvá,
retorne, volte. Tashuv el ha-Elohim. Volte para Elohim. Volte até Elohim, né? Até o Elohim. Né? Que a gente pode colocar aqui, volte para, né? Daria para nós, na nossa linguagem, faria o mesmo sentido, né? Asher Netanah. Netanah. Que o deu. Natan. É de Natan, de presentear, de presente, né? De dar, de conceder, de conceber. Natan, né? Netaná, desculpa. Netaná, vem de Natan. Elohim, que Elohim, né? Que deu, aquele que deu, que concedeu, que presenteou. Então, respondendo a pergunta, o ser humano quando morre vai para onde? Para a Terra. Vai para a Terra. Essa é a promessa do Eterno, é isso que a Torá diz, né? O Eterno mesmo diz em Bereshit capítulo 3, versículo 19. E nós temos também essa informação bem clara por parte aqui de Shlomo HaMelech, né, do rei Salomão, que escreve falando sobre isso, né? Eu peguei só a parte que ele fala, que ele faz a mesma citação de Bereshit, né? Ele faz a mesma citação de Bereshit. Então, respondendo a pergunta, para onde vão as pessoas após a morte? Elas vão para o pó, elas retornam ao pó, tá? E aqui eu estou sendo bem objetivo. Eu poderia falar aqui sobre a questão do que vai acontecer depois, né? O que por exemplo, a epístola escrita aos hebreus, vai dizer no capítulo 9, versículo 27, por exemplo, de que cabe a um homem morrer uma única só vez, e após isso vem o julgamento, após isso vem o juízo. Então nós sabemos que depois da morte, por exemplo, estou falando do corpo, da alma, tá? O corpo e a alma, eles vão para o pó, eles voltam para o pó, eles voltam para o solo, para Adamá, tá bom? Volta para Adamá, e o fôlego de vida, o sopro que nos mantinha de pé, retorna à sua origem, retorna ao Criador, de acordo está escrito aqui, conforme está escrito por Shlomo HaMelech, tá? E aí, o fim de todas as coisas, o Eterno que determina quando é que ele vai acontecer, quando que vai haver o juízo, quando que vai haver, né, a ressurreição dos mortos, e aí nós vamos ressuscitar, nós vamos voltar, fomos para a terra, depois da terra seremos tomados novamente, e aí já com outro corpo, com outra forma, né, com o mundo totalmente restaurado, Baruch Hashem por isso, e aí vamos herdar o Olam Rabá, Yitzhak Hashem. E aqui está a pergunta, né? Essa pergunta é o seguinte: essa irmã, a irmã Maria Nazinha, né? Ela enviou um e-mail ao Moré Daniel, fazendo uma pergunta, essa pergunta, né? Porque pelo visto ela informou que enviou o e-mail para o programa, né, e não foi respondido. Não tenho certeza se é isso, mas eu acho que é isso mesmo. De qualquer modo, né, pelo visto, ela deve ter cometido algum erro de digitação no endereço do e-mail. Porque nós não recebemos nenhum e-mail dessa irmã até hoje no e-mail do programa. Então, só para deixar claro para a irmã Maria Nazinha, que não é por mal, tá, irmã? É porque nós não recebemos nenhum e-mail da senhora aqui no e-mail perguntastechuvatotal@gmail.com. Pode ser que às vezes a irmã digitou lá o nome do programa, entendes tu que lês, @gmail, qualquer coisa do tipo, ou faltou uma letrinha no perguntas, colocou pergunta Techuvá Total, ou colocou Techuvá com H, enfim, não dá para saber. O que eu sei é que nós não recebemos nenhum e-mail da irmã Maria Nazinha, não chegou para a gente no nosso e-mail, por isso que não havia sido respondido. Aí ela mandou um e-mail para o Moré Daniel, do Moré Daniel mandou para mim, eu disse, olha Moré, vê com ela, que às vezes ela quer que responda ela em off, e não no programa. E aí vê com ela direitinho,
Se ela não se importar, né, a gente coloca aqui no programa e responde ela no programa, né, porque de forma nenhuma a gente vai querer tirar a pergunta de alguma das pessoas, né, dos telespectadores aqui, das pessoas que acompanham, dos inscritos, dos colaboradores também do canal, tá bom? Então ela informou, né, que estava aguardando já há bastante tempo a resposta, e aí eu priorizei aqui responder ela nesse programa. Moré falou comigo ontem, eu já priorizei para colocar ela hoje, essa dúvida dela no programa hoje, né, na frente da lista que nós temos, né, para não parecer que nós estamos dando, né, não estamos dando devido valor, né, a participação de todos os irmãos aqui no programa, né, que está no ar justamente para servir os irmãos aí respondendo as suas dúvidas, tá bom? Então a irmã Maria Nazinha, ela coloca, né, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no, ela coloca até uma mãozinha, né, seu templo. Isso está descrito lá em Salmo 27, versículo 4. E a pergunta dela é, o templo foi construído por Salomão, fato, né, Shlomo HaMelech. Por que Davi falou essas palavras? Ué, se o templo foi construído por Salomão, o que Davi está dizendo, né? Que ele quer morar no templo, se não existia templo. Né? Acredito que seja essa a dúvida da irmã. E aí vamos ler aqui, né, o texto em hebraico. Ahat shalti meet, meet Adonai, né, Hashem, meet Adonai. Os irmãos conhecem mais como Adonai do que como Hashem, né? Ota avakesh, shivti beveit, né? De novo aqui, vocalizado como veit, né? Não beit, casa, né? Mas é a mesma coisa, né? Na casa. E aí, beveit Adonai, beveit Hashem, kal inme, raya, não o raya que a gente, né, o outro raya que a gente utiliza, raya, lahazot benoam Hashem, ou Adonai, né? Ulvaker, Be'ehalo. Uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Eterno e inquirir no seu templo. Ok, irmãos? Aqui não está falando Beit HaMikdash. Não está falando Beit HaMikdash. Seria o templo da santidade, a casa da santificação, que é conhecida, que é citada quando vai falar do templo. Mas está falando aqui, ó, Be'ehalo, Kal, de grande. Está falando de uma edificação grande, né, que é o desejo do coração de Davi construir essa edificação grande para a morada do Eterno. O versículo 1, por exemplo, ó, vamos lá. Espero que os irmãos vão entender. O versículo 1 aqui de Shmuel, Beit, né, capítulo 7, versículo 1, vai fazer a introdução dizendo, por exemplo, que era o desejo do coração de Davi, né, de David HaMelech, construir um lugar para habitação dos utensílios do Eterno, para a arca da aliança. Era o desejo do coração do Lev, né, do coração de David HaMelech, construir esse lugar, porque ele disse, olha, eu moro num palácio, eu moro num lugar fantástico, mas a presença do Eterno está no meio da tenda, no meio das cabanas. Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Está errado isso. Então o desejo do meu coração é construir um lugar grande, né? Um lugar total, né? Um lugar que seja grandioso, né? Não é, como eu posso explicar? Porque na verdade grande, né? Extenso seria gadol. Ali está falando de kal, de todo, né? De que seja de todo, uma edificação de toda gigante, grande,
né? Então era o desejo do coração de Davi Hamelech fazer essa Beit HaMikdash, essa casa da santidade para o Eterno. Mas o Eterno disse que não, né? E nós sabemos, já estudamos sobre isso, que é por conta do sangue que tinha nas mãos de Davi, né? Por conta de eliminar os inimigos e tal, crianças, mulheres, enfim, pessoas foram eliminadas pelas mãos de Davi Hamelech, e por isso nós entendemos que esse é o motivo pelo qual o Eterno não quis que as mãos de Davi viessem construir um templo. Isso aí é a primeira análise, né? Uma análise mais simplista. Mas vamos lá, vamos ver o que o texto está dizendo aqui em Shemuel Beit, capítulo 7, versículo 12 em diante, né? Ki imlu yamecha beshavta veshahavta et avotecha va akimoti et zaraha acharecha asher itze mimecha va achinoti et man lachto. Quando teus dias forem completos, quando findarem os seus dias, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Vamos continuar. Hu ivne bait lishmi urho nanti et kize man lachto ad olam. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então veja, quem é que vai edificar a casa para o nome do Eterno? Quem é que vai edificar? É o descendente de Davi Hamelech. Aí nós temos aqui aquela questão da profecia em camadas. Nós temos o Shlomo Hamelech, que foi o filho que construiu o templo, a Beit HaMikdash. Nós temos Yeshua, que também é da descendência de Davi Hamelech, faz parte da Zerá, da semente, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem um et, né, que significa completo, né, significa do começo ao fim, né, algo que tem um propósito bem definido, né, et, mas a palavra mesmo é essa aqui, ó. Zerá. Aqui, ó. Zerá. Tá? Sain resh ain. Tá bom? Zerá. O Ra aqui, né, esse Zar-Ahá, né, seria dele, a semente dele, né, de Davi, da sua semente, Davi, da sua linhagem, da sua descendência, semente. Seria a mesma coisa, pode ser traduzido como sêmen, pode ser traduzido como genético, né, material genético, né. Então, está falando exatamente sobre isso. Então, por que Davi ele está falando sobre o templo, sobre uma edificação grande, que o desejo dele era ficar nessa edificação, se essa edificação não existia? Mas veja, minha irmã, era o desejo do coração de Davi construir esse lugar, e ele já sonhava com este lugar, e por isso nos salmos que ele escreveu, ele dizia que era a vontade dele passar todos os dias da vida dele ali, naquele lugar, que ele já estava planejando, que ele já sonhava com esse lugar, né, com esse lugar maravilhoso, com um templo de Hashem, para estar ali adorando, para poder estar ali buscando ao Eterno, estudando a sua Santa Torá, né,
recebendo a presença dele. Então era o desejo do coração de Davi da Amélia. Mas infelizmente ele não construiu esse lugar. Mas é a mesma coisa, é o meu desejo de fazer muitas coisas para o Eterno. Então eu não posso falar essas coisas, mesmo que elas venham a acontecer no futuro. Não, eu posso escrever, posso fazer aqui, né, declarações de amor ao Eterno, de coisas que eu quero fazer, que são o desejo do meu leve, do meu coração, né, para adorar, para servir, para poder exaltar o grandioso nome de Hashem, né? Mas não quer dizer que eu já tenha feito isso. Ali era um verso, era uma poesia, era uma escrita de amor de Davi para Hashem. É a mesma coisa, né? A pessoa, né? Os noivos, né? Os namorados, né? Futuros, aqueles que vão se casar ainda, e aí o futuro marido, a futura esposa escreve um para o outro, né? Ah, o meu desejo é que a gente possa estar na nossa casa, né, no nosso cantinho favorito, no nosso jardim de outono, no nosso jardim de inverno, no jardim de primavera, o que quer que seja, que a pessoa, na nossa piscina, mas nada disso existe. Mas é uma declaração de amor. E aí nós sabemos que quem construiu a Beit HaMikdash, chamada também de templo, mas é casa da santidade, casa da santificação, né? É Shilomo. Shilomo construiu esse lugar, que inclusive foi o lugar, né? O lugar das maravilhas ali, né? Foi uma construção assim exorbitante, de tão linda, de tão maravilhosa, de tão grandiosa que foi, né? E Davi Hamelech, ele vai ter essa oportunidade, né? Já no Olam Rabá, de habitar eternamente com Hashem, porque o Eterno fez essa promessa. Ok? Então nós encerramos o programa de hoje. Deixa eu ver se eu coloquei errado. Me perdoe, peraí. Ah não, tá certo, é isso mesmo. Aqui é os programas, né? O novo slide, né? Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Sempre esqueço. Então é sempre um prazer, uma honra estar aqui servindo aos irmãos, né, com esse programa. Nós temos muito ainda que evoluir, muitas coisas para melhorar ainda. Que o Eterno nos dê graça, tenha misericórdia de nós, para que a gente consiga melhorar o programa cada dia mais, para estar servindo os amados irmãos, né, com qualidade e com o conhecimento necessário aqui, respondendo as perguntas da melhor maneira possível. Infelizmente a gente não consegue, às vezes,
né, entender às vezes a pergunta que os irmãos estão fazendo. É mais fácil para a gente quando os irmãos mandam o texto e digam, olha, esse texto fala isso, fala aquilo, esse texto ele tem conexão com o texto tal, a conexão deles é isso, é aquilo, né? Tem muitas perguntas que já chegam assim mastigadinha para a gente e fica mais fácil de nós entendermos a mente da pessoa que está mandando a pergunta. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos. Beijo grande no coração de vocês. Eu desejo a todos os irmãos uma Shavua Tov, uma ótima semana, semana abençoada e abençoadora. Que o Eterno abençoe a ti, a tua família, a tua casa, a tua parentela, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus netos, né, os seus pais. Que seja uma semana abençoada e abençoadora pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Mais uma vez, beijo grande no coração de vocês e nos vemos, se o Eterno assim permitir, Mitzvah Hashem, no próximo domingo, às 17 horas. Shalom, shalom, lehitraud. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הלחן איתו בהר הגלבוע רק נער גרימו רק נער מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והאמת האדמה צבעה פחם הקיץ והאמת אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שתיית זהב כמו היום באותה שעה נפרס הזקלק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה